Estamos começando agora mais uma edição do Segunda Sindical. Esse programa que traz entrevistados aqui no Portal Verdade para falar sobre a realidade, das categorias, dos trabalhadores e das trabalhadoras. E hoje nós estamos recebendo aqui Márcio André Ribeiro, presidente da APP Sindicato. Márcio, uma honra receber você aqui no Segunda Sindical. Muito obrigada pela sua presença. Viu? Imagina, o prazer, a honra é toda nossa, né? Prazer é nosso estar aqui dialogando. Portal, tão importante para nós aqui na cidade de Londrina, uma luta para iniciá-lo, e mantê-lo, conquistá-lo, mas está mostrando a que veio, isso é o mais importante. Márcio, você é professor da rede pública, professor de educação física, há quanto tempo? Isso, eu sou graduado aqui, graduado e pós-graduado pela Universidade Estadual de Londrina aqui. Minha graduação é de 1996, e iniciei minha carreira como professor de educação física. Iniciei na escola mesmo, escolas particulares inicialmente, e depois fazendo concurso público. Hoje, então, já há alguns anos, na verdade, eu tenho 2 concursos públicos na rede estadual, então são 40 horas por semana, e me dedico a isso integralmente já há vários anos. Por que você decidiu ser professor? Talvez um pouco de influência familiar, não sei. Meu pai e minha mãe, ambos eram professores de educação física da Universidade Federal de Sergipe. Então meus irmãos, nós crescemos, na verdade, dentro do campus universitário de educação física da universidade, o tempo inteiro. Então, a educação física me acompanhou desde o berço, na verdade, e apesar de ter tentado, após o ensino médio, outras áreas profissionais, como vestibulares que eu fiz e cheguei a cursar economia, engenharia civil, eu tentei, mas depois não teve jeito, Já estava escrito no seu destino, já que você ia ser professor. Agora, como conciliar, Márcio, o magistério com o sindicato? Porque a gente sabe que a APP não tem liberados, para estar trabalhando como sindicalista. Como você consegue isso? Me fala. Milagre. Com muito esforço, mas principalmente com muita ajuda, colaboração coletiva de todas as companheiras e companheiros que formam a diretoria regional conosco. A gente não consegue fazer nada sozinho. Nós delegamos muito, damos muita autonomia e nós nos dividimos, cada um fazendo um pouco ali algumas tarefas. Aí a gente vai conversando, tomando as decisões coletivamente, cada um fazendo o seu pouquinho, a gente vai conseguindo andar. Quantos municípios compõem a APP? A APP de Londrina é responsável por 20 municípios ao todo, incluindo o município de Londrina, mais 19 aqui em volta na região. No estado todo? No estado todo, nós temos 29 escritórios regionais da APP Sindicato, mais a sede estadual, que fica em Curitiba, e todos eles juntos abrangem todos os municípios do estado do Paraná. Isso deve fechar milhares, de filiados. Sim, na APP Sindicato é o maior sindicato do estado do Paraná, tanto no funcionalismo público quanto no privado. É o maior sindicato por conta justamente... isso traz a dimensão do seu tamanho, que tem aspectos positivos, mas também a dificuldade de você gerir uma máquina deste tamanho. É muito difícil, muita dificuldade, principalmente considerando, como você falou, que nós não temos liberados oficiais como os sindicatos normais têm. Para vocês terem uma ideia, oficialmente liberados pelo nosso patrão, oficialmente, que é o nosso patrão, é o governo do estado, liberados oficialmente para a APP estadual, a sede estadual, são apenas 9.
Tá certo. Márcio, não tem como a gente não começar falando, né, nesse podcast de um assunto triste, mas que é uma realidade que tem acontecido e que aconteceu tão perto aqui da nossa cidade, que é a insegurança no ambiente escolar, né? Recentemente, há 2 semanas atrás, 2 estudantes foram assassinados, né, na escola Helena Collodi, em Cambé, por um maluco, né, e um grupo que estava por trás dele. Agora a polícia já está investigando, já está dando os nomes aí dos culpados, mas foi uma situação que comoveu não só o Paraná, mas o Brasil todo, e foi notícia até internacional. A APP, como reagiu a APP diante do ocorrido, Márcio? E vocês imaginavam que isso poderia acontecer tão perto aqui de nós? Sim, eu pessoalmente, né, nós sempre procuramos nos preparar para o pior, aguardando pelo melhor, né? Então, precisamos sempre estar preparados para todas as eventualidades, as ocorrências e os sinais que estavam sendo dados, né, com problemas no interior de São Paulo, no interior de Santa Catarina, né, havia uma possibilidade grande de uma hora acontecer no Paraná, em algum lugar. A gente sempre espera que não seja tão próximo de nós, mas é importante entendermos também, Elza, que, olha, independente se é aqui em Londrina, em Cambé, aqui do lado, ou longe, ou em Santa... não importa. É no meio educacional e o nosso pesar, o nosso sentimento é o mesmo. É o mesmo com as companheiras e companheiros, né, professoras, funcionárias de escola, independente de qual seja o estado, qual seja a cidade, nós nos consideramos um só. Então o pesar é o mesmo, né, independente da distância que isso acontece. E é lamentável, profundamente lamentável, que grupos terroristas, extremistas, né, neofascistas de extrema direita estejam conseguindo organizar-se cada vez mais no nosso país, né, em especial aqui na região sul do país, infelizmente, não é a única, mas em especial por aqui, e que estejam trazendo uma cultura que nunca foi nossa, né? Nós nunca tivemos esse tipo de problema de terrorismo no nosso país. Infelizmente, a extrema-direita está agora trazendo para a nossa proximidade. Márcio, a gente sabe, a gente já viu depoimentos seu falando que não é legal ter policiamento dentro das escolas, né? Queria que você falasse um pouquinho disso também. E nós temos aí várias propostas, até a Câmara de Vereadores, dizendo que seria interessante colocar detector de metais na porta das escolas, colocar a guarda municipal, colocar a polícia militar. Como que a APP vê essa situação? Qual que é a postura de vocês com relação a todas essas propostas, né, que eu acho assim bem estranhas, inclusive, né, para garantir a segurança na escola? Certo. Olha, nós temos que pensar com muita tranquilidade e muita lucidez. Não adianta que, após um episódio tão traumatizante como esse, aí algumas pessoas, até numa forma oportunista, né, queiram vir com algumas ideias que chegam a ser, às vezes, mirabolantes. Tá? Vou dar alguns exemplos, certo? Obviamente, eu não sou especialista na área de segurança, eu sou um educador, né? Mas nós estudamos, nós conversamos bastante com várias pessoas, inclusive da própria área de segurança. Então vamos lá, um detector de metais, né? As escolas, elas são enormes, elas têm muitas áreas de muros, por exemplo, que os alunos entram e saem a hora que quiser, se quiser. Eles evitam, né? Porque sabe que pode ser chamada a atenção, mas a capacidade física de pular e despular o muro, sabe? Então aí você me pergunta, poxa vida, então o detector de metais vai resolver alguma coisa? Não, absolutamente não vai. Tem detector de metais naquela porta ali, tem
3 entradas, as 3 têm detector de metais. Se realmente houver um planejamento para se fazer um ato terrorista dessa forma, ele não vai passar pelo detector de metais. Vai estudar o local, vai ver os horários e vai escapar do detector de metal, né? E vai entrar de qualquer forma no local. Então, detector de metais, vai haver um investimento altíssimo, certo? Empresas que trabalham nesse ramo iriam ganhar muito dinheiro, né? Milhões, mas efetivamente resolveria o problema? Não resolveria o problema especificamente. Da mesma forma, Elza, nós argumentamos, né, que o Estado não tem capacidade, não tem nem financeira, nem estrutural, de colocar 1, 2, 3 policiais em cada escola como se fossem vigilantes, como se fossem guardas, vigilantes e tal, fardado com geralmente são policiais aposentados que retornam voluntariamente, e aí com uma regra muito específica que eles não podem fazer uma série de coisas e tal, apesar de estarem armados, né? Aí mais uma vez vem a pergunta, né? Um policial, né, numa escola às vezes de não sei quantos mil metros quadrados, ele vai trazer algum tipo de segurança de fato necessária para aquele ambiente? Vai resolver o problema em questão? Não vai. Eu digo mais, Elza. Se os terroristas forem minimamente cuidadosos, né, eles podem neutralizar essa segurança. Sim. E aí a situação fica ainda pior, porque ainda vão ter acesso à munição e o armamento, né, dessa pessoa. Então são as pessoas, a gente tem que pensar um pouco com mais tranquilidade, mais calma e ver. Então aí você poderia perguntar, eu adianto, mas então o que fazer? Exatamente. Né? O que fazer? Bom, olha, começa pelo que eu já falei anteriormente. O processo de investigação e de inteligência, o investimento tem que ser nisto. E aí o Estado precisa investir fortemente, né, em equipamentos, em grupos de investigação, em equipamentos de inteligência, para buscar o que está acontecendo e evitar que aconteça antes que aconteça. Tá? Isso é o principal fato. As forças de segurança que fazem patrulha, né, ostensivas, né, é importante que em momentos de crise elas se intensifiquem um pouco mais, talvez, iniba durante algum tempo, momentaneamente, essas ações, né? Mas principalmente dentro da escola, o que pode ser feito? Bom, ninguém está discutindo, por exemplo, que praticamente não tem mais funcionários dentro das escolas. Não tem mais funcionário. O governo diminuiu o número de funcionários contratados nas escolas absurdamente. E aí você não tem inspetor de pátio, você não tem gente para ficar na portaria, tá entendendo? Direto, certo? Para observar, cuidar do ir e vir, da entrada. São poucos funcionários, poucos porteiros, poucos inspetores de pátio. Quando tem, às vezes nem tem, você tá entendendo? E são pessoas que podem rapidamente, se não resolver numa situação dessa, podem fechar o portão, e podem acionar um alarme, né? Algo nesse sentido, né? Mas também é importante, isso está começando a ser feito. É importante que nós tenhamos, não só por causa disso, existem vários motivos, mas que nós tenhamos assim um constante aperfeiçoamento, preparação para situações de risco. Situações de incêndio, por exemplo, né? Por isso que existe a brigada de incêndio. Situações de terrorismo como essa, é importante que haja uma preparação de todos, né? Preparação no sentido emocional, psicológico,
de saber o que fazer na hora da crise. Isso não serve apenas para o ambiente escolar, tem que servir para todos os ambientes. Então são ações que podem ser tomadas, que podem ajudar. Evitar, muito difícil evitar, porque essas pessoas planejam covardemente, né, e não vão avisar o que vão fazer e onde vão fazer. O que a gente está querendo dizer é que não adianta detector de metais e não adianta deixar policial circulando dentro da escola. Isso não vai resolver, nem sequer inibir esse problema, né? São outras medidas que têm que ser tomadas, tem todo o nosso apoio, né? Mas a escola é um ambiente de aprendizagem, de estudo, de socialização, de entendimento. Não é um ambiente de perseguição, de punição necessariamente, né? Não pode ser visto dessa forma. E o Segunda Sindical de hoje entrevista Márcio André Ribeiro, presidente da APP Sindicato, falando, né, das demandas da APP, que não são poucas, né, Márcio? Você já estava dando um toque aqui para gente, falando sobre a dificuldade por conta do número reduzido, né, de professores, de funcionários nas escolas. E o governo agora acabou de fazer um concurso público, é isso? Vai resolver essa situação, Márcio? Você acha? Não, infelizmente não resolverá a situação, porque o número de vagas é muito pequeno, né? O concurso público apenas para professoras e professores, né? Visto que funcionário de escola, o governo está numa lógica de terceirização. Mas independente até mesmo da própria terceirização, esse governo vem numa lógica de, nos últimos anos, já há algum tempo, de diminuição gradativa do número de funcionários na escola, quer seja no setor administrativo, no setor de serviços gerais, que aí atinge inclusive a portaria, a segurança do pátio, né, esse tipo de ação. Então a gente está com muito poucos funcionários que têm já são terceirizados, alguns ainda são concursados, mas vários já terceirizados, sobrecarregados, igualmente os professores em sala de aula, né, as professoras e professores em sala de aula. As salas de aulas extremamente lotadas, né, cada vez com menos professores, muitas vezes faltando professores substitutos. Os professores, nós todos ficamos doentes também, né? E cada vez estamos mais doentes, inclusive. E quanto mais você fica doente, mais substituto precisa, e a Secretaria de Educação sem encaminhar essa demanda. Então, enfim, tudo isso contribui para uma desorganização da escola, né? E é isso que nós estamos há muito tempo denunciando, tentando reverter e expor para a sociedade, né? Que a escola precisa estar mais organizada, mais preparada, inclusive com relação à questão de prevenção e de segurança, porque isso contribui. Quanto menos funcionário a gente tiver, menor a organização, e aí também atrapalha toda a questão de prevenção e segurança em todos os aspectos e sentidos. Então é um concurso que não atende às necessidades, muito poucas vagas, né? O número de vagas precisaria ser ampliado consideravelmente, tá? É a tentativa que nós estamos fazendo para que, após o resultado, esse concurso não seja apenas eliminatório, mas também classificatório, e possa se aproveitar as pessoas que passarem nesse concurso e serem chamadas e contratadas durante o período de validade do concurso, que é muito importante. É muito importante você ter um funcionário público de verdade e não terceirizado, com uma carreira sólida, estável, e que ele sinta segurança e que também seja cobrado da sua qualidade. Porque você ter carreira, ser funcionário público concursado e com carreira, não significa que você vai dormir em berço esplêndido pelo resto da vida. Pelo contrário, você pode e deve ser cobrado do seu constante aperfeiçoamento, da sua constante
formação, né? Essa formação acadêmica ela tem que ser constantemente revista, né? E isso é feito quando você tem uma carreira que prevê essa condição. Isso mantém a qualidade do funcionalismo público, a qualidade da educadora, do educador, né? E garante que nós tenhamos uma educação pública cada vez de mais qualidade. A fragmentação, a fragilização, a terceirização dos serviços, pelo contrário, anda no sentido contrário e só colabora para a desorganização do espaço escolar. Márcio, e a demanda para a PP Sindicato ela é gigantesca, né, diante de tantos problemas. Agora a gente sabe que a PP está caminhando, né, junto com o Fórum de Entidades Sindicais, inclusive, né, com as diretorias da capital fazendo parte, né, encabeçando o FES, né, e isso colabora bastante para a atuação sindical nesta luta, né, pela melhoria das condições de trabalho dos professores. O Fórum de Entidades e Servidores, né, o FES, de entidades sindicais, ele é muito importante, já tem algum tempo que ele existe, e é uma união, uma unidade de organizações, sindicatos que representam os funcionários públicos de uma forma geral, em todas as áreas e segmentos, área da segurança, da saúde, da educação, né, em todas as áreas. Isso é importante porque nós temos uma unidade para conversar com o governo do Estado. É importante essa unidade porque nós entendemos a nossa importância e precisamos fazer com que o governo também entenda a nossa importância, que a sociedade entenda a importância dos serviços públicos prestados. O Estado, ele tem a finalidade de prestar serviços à população. E o Estado presta serviço à população através do funcionalismo público nas áreas da saúde, segurança e educação. Então, quer dizer, se não nos for dada a devida importância, né, o valor que nós temos, o reconhecimento que nós merecemos, fica muito difícil também você ter serviços de qualidade. E os impostos da sociedade, eles existem justamente para sustentar essa questão. O Fórum, o FES, né, ele então é uma organização que vem ajudar, colaborar nesse processo, nessa caminhada. E o enfrentamento com esse governo Ratinho Júnior não tem sido fácil, né, Márcia? A gente percebe pela mídia mesmo da PP Sindicato, o site estadual, as matérias do site de vocês também, são N eventos, protestos que vocês têm feito para abrir negociações, né? Principalmente para a questão da database, do piso do magistério. Como é que está isso nesse momento? Sim, é uma negociação sempre muito tensa, né? Que é realizada todo ano. Lembrando que nós estamos aí há 6 anos com salários completamente congelados. Essa diferença de salário de 2016 para cá, ela já ultrapassa 50%, já ultrapassa 45%, chegando a 50% de diferença. Ou seja, o salário que eu tenho hoje, comparado com o de 2016, é o mesmo, né? Mas hoje ele deveria ser 50% maior se considerarmos apenas a inflação dos anos que se passaram aí, certo? É muita diferença. E o governo apontou, fez a proposta de repor a inflação do último período, de 12 meses, com 5,79%. A diferença é quase 50%. Ele propôs 5,79%. Apenas para professoras, ele propôs 13,25%, porque nós temos um piso nacional. Felizmente, aprovamos com muita luta, depois de séculos de tentativa, né? Em 2008 tivemos aprovado o piso nacional do magistério, que é reajustado todos os anos por um cálculo bem complexo, mas que, enfim, que utiliza os impostos que existem. A gente não traz nenhum prejuízo para a sociedade. Então, há esse reajuste todos os anos e no Paraná nós estamos abaixo
do valor do piso nesse momento. Essa proposta do governo é para igualar ao piso, né? Por isso que tornou-se diferenciado. Mas o governo apresenta uma proposta bastante tímida, principalmente porque ele ainda está nos devendo, lá de 2016, 3,20 e pouco por cento que ele não pagou. Ele pagou uma primeira parcela, a segunda não pagou até hoje. E aí ele está dizendo que esse 5,79 já tem essa dívida já embutida no meio. Falando assim, não, espera aí. Se for isso, essa lógica, então esse ano você não está repondo a inflação, está repondo apenas 2,4%. 5,79 menos 3 e pouquinho dá 2,4%, é isso que você está repondo, então, né? Então está errado, está tudo errado. Mais uma vez ele passa a informação incompleta para a sociedade, né? E é por isso que o conjunto dos servidores está tão revoltado, porque ele tenta mais uma vez enganar todo mundo com uma informação falsa. Mesmo diante desta dificuldade, a categoria de professores, a gente tem percebido que tem tido uma certa resistência para a realização de greves, né, Márcio? Por quê? A Secretaria de Educação, com a chegada do governo Ratinho Júnior, a Secretaria de Educação, ela teve uma alteração absurdamente grande em toda a sua estrutura e maneira de pensar. Uma maneira de pensar extremamente empresarial, né? Esse advento da tecnologia, ele não é para ajudar, na verdade é para fragmentar toda a categoria, né? Trouxe um excesso de trabalho e de cobrança muito grande para toda a categoria, né? E isso tem exaurido as forças de absolutamente todo mundo, né? Muito professor adoecendo. Nós tivemos a notícia semana passada, na verdade, né? Um grande colégio da Zona Norte de Londrina, só para exemplificar, nós tivemos um professor que teve um AVC no meio de uma aula, dentro da sala de aula, está hospitalizado, felizmente sobreviveu, e outra professora que desmaiou no meio da sala de aula também. Tal é o grau, o nível de exigência, de cobrança, de pressão que a Secretaria de Educação vem tomando desde o início desse governo, né? De várias formas possíveis e imagináveis. Isso tem levado a um nível de desgaste e exaustão nunca antes visto em toda a nossa categoria. Então, aí, a se falar de qualquer processo de resistência é muito difícil numa condição como essa, né, as pessoas se disporem, né, a fazer algum tipo de enfrentamento. Pensamos que tem relação com essas questões. E agora nós vamos falar, Márcio, sobre a revogação do novo ensino médio. É um tema nacional, é um tema importantíssimo, né, que a gente sabe que tem que ser feita alguma coisa. Quais são os pontos que você considera assim mais difíceis dentro desse novo modelo imposto aí pelo governo anterior? Olha, são muitos pontos. Na verdade, são tantos pontos que é bem difícil conseguir aproveitar essa proposta apresentada. Alguma coisa, né? Aproveitar é muito difícil aproveitar. Mas vamos lá. Esse novo ensino médio, ele retirou espaço das disciplinas básicas fundamentais, que são as mais importantes que existem. Tirou para abrir espaço para conteúdos, não disciplinas, conteúdos, que aí às vezes cada estado pode definir que conteúdo quer colocar, né, da maneira como quer colocar, né. As crianças de 9º ano agora, quer dizer, aquela decisão, sabe aquela decisão, Elza, que quando a gente tinha 17, 18 anos, chegava no terceirão, e aí você tinha que começar a parar para pensar, nossa, o que eu vou fazer?
né? Eu vou fazer vestibular, mas o que será que eu vou fazer? Vou fazer engenharia, sabe aquele momento? Você já lá com 18 anos praticamente, né? Pois é, trouxeram essa decisão para crianças de 13, 14 anos de idade. Por que eu falo isso? Porque no novo ensino médio, cada escola tem um itinerário diferente, que pode puxar mais para uma área ou mais para outra, mais para ciências exatas, mais para ciências humanas e assim por diante. Então, dependendo de onde a criança estude, a maioria das pessoas não sabe nem disso. Matricula lá na escola e aí deixa lá e toca, né? Toca a vida. E não sabe o tanto que o seu filho está sendo prejudicado. Vamos imaginar que essa criança chegue ao final do ensino médio e ela decida lá, nossa, eu quero fazer medicina. Muito bem, parabéns para você, então vamos estudar. Mas ela passou os 3 anos do ensino médio, do novo ensino médio, estudando num colégio cujo itinerário era para humanas. Então ela teve lá as maioria das disciplinas focadas mais nas humanas do que aonde ela precisava para fazer. E aí como é que você resolve a situação dessa criança? Não resolve. A gente encontra descabimentos, né, absurdos, como, por exemplo, no Rio de Janeiro, currículos no Rio de Janeiro, em locais, em algumas escolas, em que você vê lá, ao invés de você ver, vamos supor, no ensino médio, né, então a gente está falando de biologia, de química, né, reduz-se a carga horária dessas disciplinas fundamentais, para você começar a ter aula de RPG, como se faz um brigadeiro. E aí, o que está rolando são o nome das disciplinas, quer dizer, disciplina não é... Não sei, e aí, o que está rolando? E aí, o que está rolando? Alguma coisa assim nesse sentido. Aula de como fazer brigadeiro. Gourmet ainda, né? Me falaram. RPG e assim por diante. Então, quer dizer... Gente, nós estamos estudando educação há muitos anos, há décadas, que nós estudamos educação. Nós não somos apenas professoras e professores, somos educadores. E aí, depois que nós graduamos e tal, começamos a estudar não só as nossas disciplinas específicas, mas nós estudamos educação mesmo. E nós estamos há 20, 30 anos estudando educação. E agora me aparecem pessoas que parece que não entendem nem o significado de educação básica. Vamos pensar, por que o nome é educação básica? E aí dentro da educação básica você tem o ensino fundamental e depois o ensino médio. Por que existem esses nomes? Vamos lá. Educação básica, porque é a educação que vai dar a base. Vai te dar a base. A base para o quê? Para o seu futuro. Que futuro? O futuro que você escolher. Pode ser o futuro acadêmico, ou seja, vestibular, universidade, academia. Pode ser o futuro técnico, né? Você ensino técnico, formação técnica, ou outro futuro qualquer, na artes, no esportes, né? Sem a formação acadêmica especificamente, não tem problema, mas você tem uma formação básica, sólida, uma formação sólida, de qualidade, né, com muito conhecimento acumulado, cultura e assim por diante. E dentro da educação básica você tem o ensino fundamental, o próprio nome está dizendo, é fundamental, são os fundamentos da educação que você tem ali, o fundamental 1 e 2. E depois o ensino médio. Por que ensino médio? Porque ele está no meio, está entre o fundamental e o superior, o universitário. É o do meio, mas ele compõe, junto com o fundamental, a educação básica. Bom, se é a educação básica, eu preciso ter o conhecimento que vai me dar essa base. E aí, como é que eu tiro as disciplinas mais importantes para me dar essa base? Ok? Como, vamos falar de ensino médio. Então, no ensino médio eu tenho lá matemática, português, línguas, química, física, sociologia, filosofia, educação física, arte, história, geografia, né?
entre outras. E aí você pode e deve ter o acréscimo de outras áreas de conhecimento que vão... Poxa, isso aí ainda é pouco, nós poderíamos... Olha, está tão importante hoje o mundo informatizado da computação. Ok, vamos acrescentar, é possível acrescentar, tem espaço para isso. Você acrescentar na linha, né, da tecnologia, do TI, né, por exemplo, certo? Isso aí não seria problema, você avançar nisso, porque ele teria espaço. Agora, quando você me aparece com mais 4, 5, 6 diferentes, e não são disciplinas básicas, são, não sei nem o que dizer, né? Como se fazer um brigadeiro, precisa ter isso dentro da escola básica? Não precisa, não há necessidade, você pode fazer de outras formas. Enfim, olha, a verdade é que desmontaram o ensino médio, né, que precisava avançar e melhorar, isso todo mundo sempre concordou e nós temos projeto para isso, mas desmontaram tudo, desfizeram tudo e apresentaram uma mistura absurda de conhecimento, pouco conhecimento básico, com informação pouco aproveitada, e é isso que essas crianças estão tendo nesse momento. Não tem como nós aceitarmos e concordar. Há um detalhe fundamental também que eu esqueci de dizer. Isso só está se aplicando à escola pública. Porque a escola particular, ela continua com o projeto dela, certo? Então, a diferença que todo mundo sempre fala, que olha a diferença entre a escola pública e a privada, irmão. Se havia diferença, agora vai ser um abismo de diferença, tá entendendo? É justo isso com as nossas crianças, da nossa sociedade, que pagam impostos, e muitos impostos, para ter uma educação de qualidade, e aí me fazem uma proposta ridícula dessa, inaceitável, inaproveitável, perdão. Márcio, e aqui no Paraná essa questão é mais grave ainda, né? Porque nós estamos diante de um governo com um secretário estadual de educação, o Feder, não precisamos nem colocar aqui, porque são horas, dá para fazer um podcast só para falar das arbitrariedades que esse secretário de educação fez, né? E aí ele deixa um substituto tão cruel quanto, e a gente tem as notícias agora das destituições de diretores de várias cidades do Paraná, né? Que comprova que continua essa linha, né? Essa linha dura aí do governo do estado por números, pelo IDEB, né? Para aumentar o índice do IDEB. E isso acaba sacrificando mais, adoecendo mais os professores ainda, né, Márcio? O que fazer diante de uma situação dessa? Como que a PP, tanto de Londrina quanto do Paraná, está conseguindo fazer para amenizar essa situação? Não consegue amenizar. Esse que tem sido o nosso drama, a gente não consegue amenizar, não consegue resolver nem amenizar. Óbvio que nós defendemos que através da qualidade, do ensino de excelência, das disciplinas básicas, nós consigamos aumentar sempre, cada vez mais, os números do IDEB, os índices do IDEB. É óbvio, claro, que nós defendemos isso, mas o que o governo faz, e aí praticamente todas as pessoas desconhecem, é que para se calcular esse índice do IDEB, são vários fatores que somam-se ao final. Vamos lá, alguns deles, né? É a prova que os alunos fazem, a nota da prova? Sim, tem a nota da prova, que aí vai verificar a qualidade da educação ali, né, da aprendizagem, aquela coisa toda. Mas é a nota da prova só? Não. E aí é nisso que o governo, obviamente percebendo isso, né, começou a trabalhar em cima e nos forçar a diversas situações. Quais são outros critérios aí? Por exemplo, assiduidade, percentual de frequência dos alunos. Então a pressão para que o aluno frequente a escola, né, não falte, aqueles que faltam, né,
acontece até de se fazer maquiagem nos números das chamadas, para que o percentual das turmas e das escolas seja sempre um percentual alto. E isso ajuda a levantar o IDEB. O percentual de aprovação dos alunos ou de reprovação interfere diretamente no resultado do IDEB. Então, a pressão para que os alunos passem, tem que passar direto, não é por conselho, porque conselho não serve. Tem que passar direto por nota, né? Então, a pressão para que esses alunos passem, e aí você tem um percentual naquela escola de aprovação, percentual de aprovação elevado, é absurda, uma pressão absurda, porque isso vai levantar o número do IDEB. Então, se você pega esses 3 fatores, e aí se você não está muito bem na prova, mas você consegue levantar a frequência e a aprovação, você levanta o número do IDEB. Mas isso é uma maneira mascarada, artificial, de você subir o número do IDEB do seu estado. Porque o IDEB ele não foi pensado para você fazer competição. Foi pensado para você melhorar a qualidade da educação. Correto? Sim, claro. Então, a nossa preocupação é a qualidade da educação. A preocupação do governo é, além de qualquer coisa, apesar de qualquer coisa, usando todas as possibilidades, subir o número do IDEB. Se isso vai trazer, se isso tem qualidade de educação junto ou não, para ele pouco importa. Subindo o número do IDEB, é isso que vale, é isso que importa, acima de todas as consequências. Com isso nós não concordamos. Não tem como concordar com isso, né? É apenas um subterfúgio, uma enganação na nossa maneira de interpretar. E o sindicato tem denunciado, né? Nós, há bastante tempo, estamos denunciando essa prática e provamos que períodos anteriores, há 10 anos atrás, nós chegamos a ser a melhor educação pública do país, sem esse tipo de controle de pressão, apenas levando em consideração a qualidade da educação. Mas era um outro tempo, um outro momento, uma outra Secretaria de Educação, um outro projeto de educação no estado do Paraná, onde realmente buscávamos a qualidade na essência da educação, que entendemos que é o que a sociedade deveria cobrar, né? Não apenas números, propaganda, marketing, entendeu? Mas a qualidade de verdade. Márcio, acho que não tem como a gente deixar de falar nesse podcast também sobre o que a PP tem denunciado já e que a gente tem visto, né? As ações de privatização, terceirização do Estado, né? Contratação de empresas, né? Até multinacionais, contratos gigantescos, né? Para ter aula nas escolas por meio da TV. Isso já foi, né, pauta e manchete aí em várias cidades do Paraná, né? E parece que a PP denunciou bravamente isso. Como que está essas questões? Eles pararam de fazer isso? Como é que ficou essa questão das escolas de ensino por televisão, né? Houve um recuo. O ano passado foi utilizado, o primeiro ano do novo ensino médio começou o ano passado. Esse ano você está no segundo ano do ensino médio e o primeiro também, e nós já não temos mais essas aulas na televisão. A 6ª aula era na televisão, mas foi tão ruim, a empresa que ganhou a licitação e que apresentou isso ganhou muito dinheiro. A qualidade de tudo foi péssima. A sociedade viu, reclamou, ao ponto deles serem obrigados a recuar. Bom, nós estamos avisando há muito tempo, denunciando, avisando, né, tentando. Olha, gente, a tecnologia tem que ser uma ferramenta, um instrumento do educador.
ela veio para colaborar, junto com várias outras ferramentas, colaborar com o processo de ensino-aprendizagem. Você não pode tornar a tecnologia o foco central, como se você estivesse querendo fazer um filme de ficção científica. Isso não existe. O processo ensino-aprendizagem, Elza, independente de se ele é com um livro, ou com a tela do computador, ou com a tela do telefone, mas o processo ele tem que acontecer. A criança tem que sentar num ambiente calmo e tranquilo. Ela tem que ler, ela tem que elaborar o raciocínio, né? Tem que ter professores capacitados, tranquilos, para auxiliar nesse processo. Né? Os professores e professoras eles auxiliam nesse processo de ensino-aprendizagem. E aí, quando a criança, então, depois de todo esse processo, ela media esse conhecimento, né, que você traz para ela tem condições de assimilar, mediar e reproduzir esse conhecimento. Ok? Sim. Então, você trazer computadores, plataformas, tudo isso aí não vai agilizar, não vai facilitar, não vai cortar caminho, pegar atalhos, porque a tecnologia não vai fazer isso. O processo ensino-aprendizagem é um processo muito neurológico, digamos assim, né? Muito cognitivo, ele é humano. Sim, humanizado. A ferramenta que é do lado externo, ela não vai influenciar isso. Ela não vai substituir. Ela pode facilitar, mas apenas facilitar um pouco, né? As pessoas têm, às vezes, a ilusão, e aí a Secretaria de Educação e o Governo do Estado, né, fazem muita propaganda para justamente reforçar essa ilusão. A ilusão de que, com a tecnologia abundante, todos os problemas estão resolvidos, ao ponto de talvez até nem precisar de professor ali na frente. A tecnologia dá conta. Bom, não precisamos ir muito longe para provar o contrário, né? Ou se não, por que os pais ficaram desesperados lá em 2021 para que as aulas retornassem presencialmente? Por que do desespero se a tecnologia que estava sendo usada era de primeira, né, tentativa? Então, quem na educação pública tinha a possibilidade de um computador razoável em casa, uma internet razoável em casa, estava tendo tudo ali, a tecnologia toda à sua mão. Por que o desespero do retorno à aprendizagem presencial? Nós provamos durante a pandemia que o professor, né, a professora, a figura humana que media o conhecimento, ela é fundamental no processo. Né? E nenhuma tecnologia vai substituir, muito menos uma tela de televisão ou de computador. Tá certo, nós já estamos caminhando aqui para o final da nossa entrevista, Márcio, mas você tocou agora na questão da pandemia, né? Eu ia até entrar nesse campo aí, você antecipou de uma forma bem inteligente. A pandemia, né, foi um sofrimento para alunos, para professores, a forma como você mesmo explicou, a dificuldade, né, das pessoas que não tinham computador, não tinham um celular, né, enfim. A gente fez várias matérias sobre isso, tanto no Portal Verdade quanto também no programa Aroeira, várias entrevistas contigo. Mas a pandemia aumentou a evasão escolar, Márcio? Isso é comprovado? A pandemia foi um episódio que vai marcar a humanidade para sempre, né? Entrou para a história da humanidade, assim como outros episódios traumáticos também entraram. Essa me parece, sim, que inclusive por conta da extrema facilidade de transporte, né, o mundo globalizado, essa foi a primeira pandemia de fato global com uma intensidade tão grande, né? E isso revelou
né? Vários aspectos que ainda serão estudados e entendidos durante um bom tempo. Sim, a pandemia trouxe problemas em todas as áreas, inclusive na educação. A evasão aumentou, né? Mas olha, o principal problema que nós sentimos nesse retorno é a dificuldade das crianças em se relacionarem na escola. Sabe, a convivência em sociedade, o aceitar o diferente, o entender o diferente, a ideia diferente, o jeito diferente. Isso aí nós só a experiência prática, a vivência prática traz essa aprendizagem. E tem que ser uma aprendizagem mediada com um adulto que, quando percebe o conflito, media o conflito e traz a reflexão. Isso é um processo importantíssimo, fundamental, desde as primeiras idades. O ser humano, para viver em sociedade, ele precisa aprender a viver em sociedade, aprender a conviver com o próximo, por mais diferente que seja. Sim, diferente em todos os aspectos, certo? Isso foi um aspecto que foi percebido e ainda é, no ambiente escolar, percebido muito fortemente. As crianças retornaram depois de 2 anos, praticamente, né, com uma dificuldade muito grande nesse aspecto, nesse sentido. Aos poucos, nós estamos ali contornando a situação, né? E aí, como consequência disso, pode vir também outras questões, como, por exemplo, a evasão escolar, certo? Mas isso é uma questão que é com muita luta, muita dedicação. Então, as pessoas... Eu falo, me permita uma brincadeira, Elza. Você me permite uma brincadeira? Não resisti. Mas a gente fala brincando, mas seria muito interessante uma tese de que as pessoas, ali depois do ensino médio, passassem por um estágio dentro da escola e fossem professoras e professores ali por um mês, mais ou menos. Todo mundo, tá entendendo? Independente do que faz, passa um mês dentro da escola lá como professora, antes de seguir sua vida adulta, antes de seguir o seu caminho profissional. Experimenta lá, passa lá obrigatoriamente um estágio de um mês na escola pública, para você entender, né? Um mês é pouco ainda, mas tudo bem, é uma amostra. Dá para ter uma ideia. É, uma ideia. Para você perceber realmente a importância fundamental, a importância inquestionável do educador no sistema educacional, como mediador do conhecimento, como mediador dessa aprendizagem social. Isso, tecnologia nenhuma no mundo jamais substituirá, nem chegará perto. Certo. Márcio André Ribeiro, presidente da PP Sindicato, aqui com a gente hoje no Segunda Sindical. Finalizando já o nosso podcast, Márcio, queria conversar por último contigo agora. Você falou da pandemia, e a pandemia ela veio justamente no momento em que o Brasil, né, era governado, né, por aquela pessoa inominável que realmente aumentou, né, o número de pessoas nas escolas, nas casas, em todos os lugares. Aumentou o preconceito, aumentou os casos de feminicídio e tantos debates negativos que alcançou as nossas crianças, né? E hoje nós temos um governo progressista, né, no Brasil. Quais são as expectativas de vocês da PP Sindicato, principalmente com relação a essas questões relativas à educação, né? Revogação do novo ensino médio, a valorização do professor, realização de concursos. Existe aí uma luz no fundo do túnel agora com o novo governo? Sim, sem dúvida. Né? Nós estamos numa condição, numa situação, uma perspectiva, digamos assim, né? Muito melhor do que antes. A realidade, ela torna-se concreta já
né, para nós? Não, ainda não. É um processo. Esse processo é lento, né? Obviamente que todo mundo sabe que é muito mais fácil você desconstruir alguma coisa do que você construir. Então agora tudo que foi desconstruído durante os últimos 6 anos aproximadamente, não apenas 4, nos últimos 6 anos houve uma desconstrução total do Estado brasileiro. Não só da educação, mas do Estado brasileiro como um todo. Um dado, Elza, um dado para você aqui, né? É óbvio que todo mundo entende que você só faz a educação pública, são todas as áreas, mas a gente está tratando da educação aqui. Você só vai conseguir evoluir na educação pública se você tiver financiamento, se você tiver recursos, ok? Ok, era uma questão insolúvel, não tinha como se resolver. Você tem o PIB do país, você tem um percentual destinado à educação, não tem mais de onde tirar recurso, porque as outras áreas também precisam. Pois bem, teve um governo aí anterior que resolveu o problema. Surgiu uma receita nova, que não ia interferir em nada, né? Que foi o pré-sal, o royalty. Foi o royalty, não é o lucro, é só o royalty do pré-sal, do primeiro pré-sal. E ficou definido, então, que 75% daqueles royalties iriam ser destinados para a educação pública. Pronto, resolvemos o problema do financiamento da educação dos fundos, ok? Muito bem, o que aconteceu logo após derrubarem a ex-presidenta Dilma Rousseff? Foi derrubada por um golpe, né? Uma mentira. E o que aconteceu logo após? Reverteram essa decisão aprovada na Câmara Federal. Reverteram, e esse 75% dos royalties do pré-sal nunca chegou à educação. Quem reverteu? Por que reverteu? A educação não seria prioridade? Não é tão importante? Por que os políticos reverteram essa tão importante decisão tomada, né? Então aí a gente começa a entender que o projeto desse tipo de governo, que felizmente não está mais lá, não era uma educação pública de qualidade. Então a gente retoma os trilhos e a expectativa é que se consiga reconstruir pelo menos parte de tudo que foi destruído, quem sabe até a questão dos royalties, né? Para que a educação pública consiga, de fato, de uma vez, dar alguns passos à frente em direção à qualidade, à excelência que toda a nossa sociedade brasileira merece, precisa, necessita. Muito bem. Márcio, nós estamos finalizando o nosso podcast. Eu quero agradecer a sua presença aqui na Segunda Sindical. Muito obrigada. E o Portal Verdade está sempre à disposição da APP Sindicato. É uma parceria importantíssima desde o começo, né, do coletivo de sindicatos, caminhando juntos, junto com o Portal Verdade também, apoiando de uma forma importantíssima. E nós somos muito gratos à APP e estamos de portas abertas para vocês. Muito obrigado, uma honra estar aqui com vocês mais uma vez, sempre nos programas, quando nos convidam, né? A APP Sindicato de Londrina, sempre à disposição de tudo que for justo e tudo que for sempre defendendo a educação pública de qualidade. Muito obrigada.